Fala, meus amigos, tudo bem? Seguinte, tá? Estamos aqui para conversar, bater um papo aí sobre Enigma do Medo, esse jogo maravilhoso que já está entre nós. Eu quero dar aqui eu quero falar, né? Quero contribuir com os meus centavos aqui de opinião. Tá aí a live, né? Nós estamos jogando Enigma do Medo em live e hoje, inclusive, hoje à noite, vocês podem acompanhar comigo eu chegando no final desse jogo maravilhoso, tá? Ou pelo menos eu acredito que será o final, né? É o que tudo indica, assim, não sei, pode ser que sim. Então, umas 7h30 da noite, 8 horas no mais tardar, eu vou estar ao vivo aí, jogando, e eu quero conto muito com a ajuda de vocês. Eu queria aqui nesse vídeo conversar com vocês sobre 3 pontos, tá? Positivos e 3 pontos negativos. Como vocês vão ver, se eu vou zerar hoje à noite, quer dizer que eu ainda não terminei. Eu já tô atualmente aí com 15 horas de jogo, tá? E ainda falta, então, um tanto aí pra gente fazer, pra gente jogar, e tudo mais. Então eu não posso dar aqui minha análise completa do jogo ainda. Mas, como eu já vi mais da metade do jogo, acredito eu acho que sim que a gente pode conversar sobre ele e eu já posso dar minhas primeiras impressões, não é nem primeiras, né? Já são meias impressões, porque eu não acredito que a minha opinião vai mudar muito daqui pro final. Pelo menos no final só com relação à história, porque a parte mecânica a gente já viu muita coisa, enfim, todo o resto, beleza? Então, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, deixa aí o seu comentário para ajudar e fica o convite para hoje à noite você nos acompanhar aí na nossa live, tá bom? Se você puder, clica no botão Seja Membro, por apenas R$ 3 por mês, você se torna membro do canal, me ajuda muito, e ainda tem diversos benefícios extras, como por exemplo acesso antecipado aos vídeos, sorteios exclusivos, emojis, entre várias outras coisas. Maravilha? Me ajuda muito. Clica aí no botão Seja Membro. Obrigado a todos os membros do canal que ajudam demais esse canal a continuar firme e forte. Maravilha? Então vamos falar sobre Enigma do Medo. O jogo lançou aí não faz nem uma semana ainda. Muita gente já zerou ele, mas eu quero curtir aos poucos, sabe? Eu quero curtir do meu jeito. Então vocês estão vendo aí o início, né? Esse vídeo aqui é sem spoiler, podem ficar despreocupados, bem tranquilos aí. A gente vai só bater um papo aí sobre os pontos do jogo. Essa aqui era a parte que tava na demo, isso aqui não é nem um jogo oficial mesmo, então vocês podem ficar tranquilos que não vai ter nenhum tipo de spoiler severo aqui, nem nada disso, tá bom? Então é o seguinte, vamos começar pelos pontos positivos, beleza? Pode ser? 3 pontos positivos. O primeiro deles, obviamente, que eu quero citar aqui é a criatividade. Cara, esse jogo é incrível. Ele tem jeitos de a gente resolver situações que me surpreenderam e ainda estão me surpreendendo, né? Muito. Então a criatividade eu acho que é o ponto auge desse jogo. A equipe que trabalhou nisso, o Cellbit que fez ali a história, estão todos aí muito de parabéns, porque a criatividade é muito surpreendente mesmo. Tipo assim, é uma criatividade do nível que eu, pelo menos, nunca tinha visto. Eu não sou lá grande jogador de jogos de Enigma, né? Isso é claro, mas ainda assim eu tenho coisas aqui que eu nunca tinha visto. Tem algumas coisas que são simples, sim, mas coisas que eu nunca tinha visto. E aí você pode, né, perceber que ele tem enigmas, porque o nome se chama Enigma do Medo. E a resolução desses enigmas também são muito criativas, né? Existem ali situações em que você tem que usar interpretação de texto, situações em que você tem que usar, pensar fora da caixa, situações em que você tem que encontrar padrões. Tem todos os tipos e dos mais variados possíveis. É incrível, assim. Essa parte realmente é incrível e chama muita atenção como que eles conseguiram fazer isso. Então a criatividade para resolver os enigmas, principalmente, é algo que me surpreendeu muito. Mas não só para isso, né? Criatividade também para você juntar as peças, para você ligar uma pista que você encontra em um lugar com a outra. É tudo muito criativo, muito bem pensado mesmo, né? Parece que eles dá pra gente ver por que demorou 4 anos a ser feito, porque tem muitas pistas, tem muita lugares, né, específicos em que eles vão distribuindo as coisas, e dá pra perceber que tudo isso é pensado, né, que tudo isso foi pensado de alguma forma como design de jogo, e isso realmente é muito legal, tá? É muito surpreendente mesmo. Outro ponto positivo que eu quero destacar aqui, que é absurdo, é a trilha sonora. Sério, galera, isso aqui é uma das melhores trilhas sonoras de jogos que eu já ouvi, é realmente impressionante. Todas elas são muito boas, muito marcantes, né? Dá pra você perceber que existem essas trilhas sonoras em momentos pontuais do jogo, ou seja, elas foram feitas pensando naquele momento do jogo. Isso para um jogo como o Enigma do Medo não era algo que eu exatamente estava esperando. Eu sabia que iam ter boas músicas, principalmente talvez nos bosses, era o que minha expectativa, mas a realidade é que ele tem músicas boas o tempo todo, né? E isso é muito bom de se ouvir.
às vezes você tá andando assim, você para só pra prestar atenção. E quando você, né, quando você presta atenção na trilha sonora, normalmente é porque ela é muito boa. Porque quando é uma trilha sonora tanto faz, você acaba nem notando ela ali no jogo. Então quando você percebe isso, realmente chama atenção. E nos bosses, então, nem se fala, é simplesmente genial. E o último ponto aqui positivo que eu queria falar, que é o que ganha esse jogo muito, assim, eleva muito o nível do jogo, é a história. A gente realmente se vê entretido pelo que tá acontecendo, a gente realmente presta muito atenção pra querer descobrir o que tá acontecendo ali, e me surpreendeu também, né? Não era algo que eu tava esperando. A gente vai, quando a gente entra pra investigar o perímetro, a gente acaba descobrindo que já tinha uma outra equipe da Ordem Paranormal lá antes, né? E isso é revelado nos trailers, enfim, o próprio Veríssimo é dito que ele já foi lá e tal. Só que a gente não sabia, a gente não tinha noção, pelo menos eu não tinha, né? Da dimensão dessa equipe, e eles conseguem, ainda assim, né? Mesmo elas não estando diretamente presentes, o jogo consegue desenvolver muito bem isso, né? A gente consegue se importar com cada um, a gente consegue perceber características únicas de cada um, e eu, pelo menos, realmente fiquei interessado em descobrir o destino de cada um daqueles personagens. Eu ainda quero fazer um vídeo bem completo depois aí pra vocês, comentando, né, sobre todos os pontos ali da história e tudo mais. Eu acho que isso vai ser, pode ser bem interessante, né? Mas a história pra mim é o ponto alto do jogo. É o que te mantém, o que não faz você querer sair do jogo. Porque você quer descobrir o próximo passo, você quer saber aonde aquilo vai dar e como que essa história toda vai terminar. Inclusive, tô me segurando muito para já não abrir a live agora e continuar jogando, porque eu realmente tô interessado e realmente me importo, né, com essa história. E dá para traçar muitos paralelos ali com uma campanha de RPG, mas isso aqui é um nível muito alto, galera, muito alto. Tem documento para dar e vender, é documento a rodo ali, tem várias gravações, que igual essas que vocês estão vendo aí na tela, né, são gravações de voz, para não ficar um recurso que eu imagino que seja para não ficar tão repetitivo a escrita, né, os documentos escritos, e funciona muito bem. Todos eles vêm em momentos bons, assim, o que equilibra bastante essa descoberta de pistas aí e tudo mais. Mas o jogo também tem problemas, né? E a gente vai começar falando sobre um ponto negativo, que ele é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo. Como eu disse, que são os enigmas, né? Como eu disse, o nome do jogo é Enigma do Medo, então é natural que seja um jogo que você tem que queimar neurônios, é um jogo que para ser desafiador. Mas quando houve o anúncio de Enigma do Medo, o Cellbit, né, ele deixou claro que o jogo também seria para todo mundo jogar e que qualquer pessoa conseguiria resolver ali os enigmas de determinada forma. Só que, na minha opinião, os enigmas, sim, eles são muito bons também, né? Dentro do jogo, eles mantêm a gente entretido. Não tem nenhum enigma ali dentro do jogo que eu falo, putz, velho, já... Mano, não quero fazer isso aqui, sabe? Tô entediado já com esse enigma aqui, não quero continuar. Não tem isso, sabe? Em todo momento, eu senti, pelo menos, que os enigmas, eles são, sim, bem desafiadores, mas eles nunca me perderam o interesse. Eu nunca perdi o interesse em querer resolver eles. Isso é muito bom. O ponto ruim é que existem enigmas que realmente são muito difíceis. Principalmente para mim, que não costumo jogar jogos de computador e também não costumo jogar jogos de enigma, né? Resolvendo enigmas. Então, eu senti que ele tem um nível de dificuldade realmente alto ali para resolver enigmas. E tem algumas situações que, se você não jogar com outra pessoa ali, se você não jogar streamando, como era o meu caso, escutando os palpites da galera no chat, coisa que você não vai resolver. Você vai ter que... Tipo assim, eu pelo menos, falando de mim, né, da minha experiência, eu seria, jogando sozinho, sem nenhum acesso a nada, eu seria... seria impossível eu resolver os enigmas. Eu ainda fiquei muito orgulhoso que eu tive ótimas sacadas resolvendo ali. Tem coisas que eu realmente percebi e que eu nem esperava isso de mim. Me surpreendi com isso, então é legal porque é uma conquista pessoal. Mas tem alguns enigmas, galera, que tipo assim, umas coisas meio fora de base, sabe? Eu sinto assim que ainda existem bastante ajuda. Por exemplo, toda vez que você chega em uma fase nova, existem lá documentos que eles vão mais ou menos te direcionar para o que você tem que fazer. Então eles dão a resposta entre várias aspas, mas você precisa parar, interpretar essa pista e depois na hora colocar em prática o que estava ali. Então não é tão simples assim. Mas tem alguns que, cara, simplesmente é absurdo, é absurdo. Quando eu for fazer um vídeo com spoiler, eu vou contar pra vocês melhor essa experiência aí, mas é isso, se você, eventualmente você vai ter que procurar alguma coisa na internet, ou se você estiver fazendo live, né, pedir ajuda da galera do chat,
porque tem algumas coisas muito difíceis. E qual que é o ponto negativo aqui? Eu acho que eles poderiam deixar dicas opcionais. Então, por exemplo, tem o Samuel e a Agatha, às vezes eles falam alguma coisa que também ajudam. Eles falam, e se você fizer isso, né? Eles te ajudam a pensar de uma maneira diferente para tentar resolver o problema sem entregar a resposta. Mas eu fico pensando assim, pô, e se eles, se tivesse um diálogo ali opcional que você pode ou não clicar, e ele deixa isso claro, né? Põe entre parênteses ali, opcional, que ele fala mais ou menos o que tem que resolver o enigma, né? Ele dá uma dica mais incisiva, sabe? Eu acho que isso faria bem ao jogo. Então é isso. A minha crítica é que tem enigmas que realmente sozinho eu não conseguiria resolver de jeito nenhum. O outro ponto negativo que eu queria colocar aqui, já da minha experiência, é a falta de recompensa. Eu não senti. Olha aí, eu morrendo ali, porque travou o botão, a gente vai falar disso. Outro problema que eu tive é a falta de recompensa, porque muitas vezes você elimina inimigos que estão no meio do mapa e não ganha nada, né? Eles não dropam nada. Você encontra um monte de caixa no meio do mapa, você quebra elas e não cai nada. Então eu senti muito isso, assim, a falta de recompensa ela realmente foi um problema. Não sei se é porque eu jogo um estilo de jogo dentro do computador que toda hora dropa alguma coisa, que toda hora ele te dá recurso e etc. E Enigma do Medo talvez a proposta nem seja essa. Mas eu senti um pouco de falta sabe, pô, vamos supor assim, tem um monte de zumbi de sangue, né? Vocês acabaram de ver um aí. E se a gente matasse alguns zumbis de sangue e caísse um colecionável deles? Já é alguma recompensa que você consegue dar pro jogador, sabe? E não tem nada. Então eu senti um pouco pesando isso. E o outro ponto, olha aí, vocês podem ver, eu matei ele tava ali na frente, não tem recompensa nenhuma, né? E aí eu simplesmente passei a ignorar os monstros. Eu não luto mais com eles, eu só passo ali e você não ganha nada. E é isso. E o último ponto negativo são os bugs, né? Tipo assim, dá pra ver que existe uma preocupação da Domativa em resolver esses bugs. Eles já lançaram algumas atualizações, mas ainda tem bugs incessantes. Eu presenciei vários deles aqui. Bugs dos mais simples, mas bugs que realmente atrapalham o jogo, como por exemplo cair infinito. Eu tive uma fase no segundo dia de live que eu caí com a minha infinito, tive que duas vezes eu caí infinito com ela e tive que fechar o jogo e voltar. Tem bugs também, tipo, você desce para um outro lugar e aí não tem nada, o lugar não carregou, o lugar tá em branco. Você também tem que fechar o jogo, voltar para pelo menos no menu e voltar para conseguir acessar o lugar. Tem várias coisas assim, sabe? Então, tem algumas coisinhas nesse sentido que eu acho que poderiam, que ainda vão ser arrumadas, eu acho que eles vão botar uma solução no jogo, mas que ainda não vieram e de fato estão atrapalhando, entende? Muitos problemas também com relação à mira, né? A mira da Mia ali, nossa, me incomoda muito, cara, é muito difícil. Tanto que eu nem uso a arma de fogo, porque toda vez que eu miro pra acertar algum bicho, ela não tá mirando nele, sendo que eu claramente mirei nele. Então, isso tem me incomodado também, alguns bugs, mas isso eu acho que é algo que resolve, tá? Queria dar essas opiniões aí iniciais pra vocês. Mais uma vez, o convite, né, pra vocês acompanharem a live aí hoje à noite, pra gente fechar o game. Comentem aí o que vocês estão achando, claro, sem spoilers, né? A gente vai ter um momento propício aí para conversar sobre Enigma do Medo com spoilers, então, por favor, manerem aí nos comentários ou avisem antes, né? Spoiler e tudo mais. Maravilha, muito obrigado. Espero que você tenha curtido. Deixa o like, se inscreva no canal. Obrigado e tchau. Valeu.